Olá! Será que seu coração vai bem? Ou está com algum probleminha? Hoje eu vou falar dos 7 sinais que aparecem no seu corpo que podem indicar que seu coração não está 100%. Sabemos que a doença cardiovascular é a causa de morte número 1 no Brasil e no mundo. Aqui no país, o coração mata cerca de 400 mil brasileiros por ano. Isso dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Por isso, fique atento! Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. A primeira parte é sobre os 7 sinais, aqueles que você consegue enxergar que tem algo de errado, o que você deve prestar atenção quando procuramos por problemas cardíacos. Na segunda parte, vou falar sobre os 7 sintomas clássicos, o que você sente quando seu coração não vai bem. Será que você ou algum familiar está sentindo isso? E no final, eu vou dar as dicas preciosas para você evitar um problema cardíaco no futuro. Vai ser um vídeo bem completo, então fica até o fim e eu tenho certeza que tem muita coisa que você nunca ouviu falar. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, porque quanto mais as pessoas curtem o vídeo, mais o YouTube distribui para pessoas que não têm acesso a médicos ou hospitais. E também, compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares. Muitas vidas podem ser salvas com a sua ajuda. Então compartilha aí. E me conta, você tem problema cardíaco? Ou acha que tem? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá! Quais são os 7 sinais que você deve ficar atento, que podem estar nos mostrando que você tem algum problema cardíaco? Quais são os sinais que você pode enxergar? 7º sinal, sinal de Frank. Tenho certeza que a partir de hoje você vai começar a olhar para as orelhas das pessoas com mais cuidado. Eu tenho certeza disso. Por quê? Porque existe um sinalzinho na orelha que pode indicar que a pessoa está com algum entupimento nas artérias do coração, nas coronárias ou nas carótidas. Sério isso? É verdade. Lá na década de 70, o Dr. Sanders Frank percebeu que muitos dos seus pacientes que tinham angina, que é aquela dor no peito, tinham uma prega diagonal na orelha. E ele descreveu esse sinal como sinal de Frank. Qual a ligação entre coração e orelha? Uma das teorias é de que os mesmos fatores que lesam a íntima das artérias também podem causar esse vinco na orelha. Então todo mundo que tem esse sinal de Frank tem entupimento? Não. Entre 100 pessoas que têm essa prega diagonal na orelha, 30 não tem nada, sendo apenas uma marca da idade. Mas 70 pode ter. Quanto mais nova a pessoa, mais chance de ser um sinal de obstrução coronária ou carotídeo. Então, se a pessoa tiver 40 anos e tiver o sinal de Frank, temos que ficar mais atentos do que uma pessoa de 80 anos, que provavelmente seja apenas por causa da idade. E a sensibilidade desse sinal é baixa. Ou seja, de cada 100 pessoas que têm obstruções cardíacas, apenas 40 terão esse sinal. Então não dá para comemorar se você tiver uma orelha lisinha. 6º sinal, perda de pelos nas pernas. A perda de pelos, primeiro nas canelas e depois nas coxas, pode ser um sinal que você tem a doença arterial periférica, ou seja, entupimento nas artérias das pernas. E como a aterosclerose não é uma doença localizada, e sim difusa, se você tem uma obstrução nas pernas, pode ser que você tenha entupimentos de outras artérias do corpo, incluindo as coronárias que irrigam seu coração. A maioria das pessoas que tem doença arterial periférica só consegue perceber que há algo de errado quando a aterosclerose já está avançada. E por que perdem os pelos? Porque os folículos capilares precisam de nutrientes para que seu pelo cresça. Então, precisando de uma boa circulação. Se suas artérias estão entupidas pelo acúmulo de placas de gordura, não vai chegar sangue e oxigênio adequados. Além de perder pelo nas pernas, as pessoas podem ter uma pele mais lisa e brilhante, uma pele fria e diminuição do crescimento das unhas. Mas deixa eu frisar que também a perda de pelos nas pernas pode acontecer por outros motivos, não só pela doença arterial periférica. Tem a genética, também você pode perder pelo por roçar na calça. 5º sinal, chantelasmo. Você já deve ter olhado para os olhos de alguém e notou uma placa amarela na pálpebra superior. Então, isso se chama chantelasmo. Não dói, normalmente é só um problema estético que vai crescendo lentamente. Os chantelasmos são o tipo mais comum de xantomas, que são depósitos de colesterol na pele. É mais comum em mulheres de meia idade e é localizado principalmente no canto interno do olho, na maioria das vezes na pálpebra superior. Cerca de 50% dos pacientes que desenvolvem chantelasma têm dislipidemia, ou seja, colesterol alto ou triglicerídeos altos. E veja que interessante, apenas 1% das pessoas que têm colesterol alto têm chantelasmos,
mas os pesquisadores descobriram que ter chantelasmas aumenta o risco de ter doenças cardíacas, infarto e derrame. Por isso, se você tem chantelado, tem que fazer exame de sangue e dosar o colesterol e triglicerídeos para garantir que neles não estejam altos. Quarto sinal, arco senil ou halo senil. Como o próprio nome diz, tem a ver com a idade. É mais comum em pacientes mais velhos. É causado por depósitos de colesterol na borda da córnea e tem esse aspecto branco ou cinza que é visível acima ou abaixo da parte externa da córnea. E algumas pessoas esse halo pode tomar a íris, que é a parte colorida do olho. A pessoa pode notar que antes tinha um olho escuro e agora está ficando mais claro. O arco senil não afeta a visão e nem precisa de tratamento. Mas tem um porém. Se esse halo senil ocorrer em pessoas mais jovens, antes dos 45 anos, pode estar sinalizando que a pessoa tem uma dislipidemia grave, ou seja, colesterol e triglicerídeos muito altos. Nesse caso, está associado a um risco aumentado de doença cardíaca. Se for idoso e tiver arco senil, é normal. Cerca de 60% das pessoas com mais de 60 anos têm isso, e após os 80 anos é quase 100%. Então não se preocupe se você estiver com mais de 60 anos e olhar no espelho e encontrar o arco senil. Terceiro sinal, cianose. Cianose é aquela coloração azulada ou arroxeada na pele. Pode ser que está muito frio lá fora e você ficou roxo? Pode. Mas também pode estar dizendo que você está com algum problema cardíaco ou pulmonar. Se uma área da sua pele estiver cianótica, então azulada ou arroxeada, quando você estiver quente, isso pode ser um sinal de que essa parte do seu corpo não está recebendo sangue oxigenado, que é vermelho. Pode ser que seja uma artéria entupida. Agora, se a pessoa estiver se queixando de falta de ar, pode ser problema pulmonar, uma pneumonia, um enfisema, uma embolia pulmonar ou insuficiência cardíaca, quando o coração não consegue bombear sangue oxigenado suficiente. Claro que aqui também se encaixa outras causas cardíacas, como defeitos congênitos, como tetralogia de Fallot, que causa cianose. Segundo sinal, úlceras. Aquelas feridas que não cicatrizam nas pernas ou nos pés podem estar indicando uma má circulação. Pode ser uma insuficiência arterial, por alguma obstrução nas artérias que irrigam aquela área, e normalmente a pessoa não vai conseguir andar muito rápido, por causa das pernas ficarem cansadas ou doloridas, e mesmo terem cãibras. Na maioria das vezes essas úlceras são dolorosas, mas se você tiver um acometimento nos nervos, como uma neuropatia diabética, pode não sentir dor. E as úlceras arteriais geralmente aparecem na parte externa da perna e nos calcanhares, nos dedos dos pés e geralmente não sangram. As outras úlceras são as úlceras venosas, que são mais comuns em quem tem varizes ou trombose venosa. Diferentemente da arterial, acomete a parte interna da perna e geralmente sangra. E primeiro sinal, inchaço nas pernas, tornozelos e pés. Esse inchaço ou edema nas pernas e tornozelos pode ser causado por um coração fraco ou dilatado, que pode fazer com que acumule líquido no corpo. Você pode sentir que os seus sapatos não cabem mais, o tênis ficou mais apertado, o tornozelo fica fofo, parecendo com aquele pão que está assando. E quando você aperta, fica aquela covinha, o sinal de cacifo. E é mais provável que você note esse inchaço nas pernas e tornozelos no final do dia, porque a gravidade aumenta a pressão nas veias das pernas. E se você for deitar e elevar as pernas, também reduz o inchaço. E quais são os 7 sintomas que você sente que pode ter algum problema no seu coração? O primeiro sintoma que você deve ficar atento é a falta de ar ou dispneia, principalmente quando você se esforça. É um cansaço desproporcional aos esforços. Você fica mais ofegante com tudo que faz. Pode ser problema cardíaco. Segundo sintoma, tosse persistente com catarro branco ou rosa, significando que tem líquido nos seus pulmões ou nos seus alvéolos. É importante você não deixar essa tosse para lá. Procura um médico. Terceiro sintoma, falta de ar quando você vai deitar. A pessoa começa a colocar mais travesseiros para ver se dorme melhor. E com o passar do tempo não consegue ficar deitada, tem que dormir numa cadeira. Também pode acordar sufocado durante a noite, o que chamamos de dispneia paroxística noturna. Isso aí fala muito a favor do problema cardíaco. Quarto sintoma, fraqueza generalizada, sensação de cansaço o tempo todo e dificuldade nas atividades do dia a dia, como fazer compras, subir escadas, carregar os mantimentos, caminhar, pentear cabelo. Isso porque o coração não consegue bombear sangue suficiente para atender às necessidades dos músculos e tecidos do corpo.
Quinto sintoma, nictúria. Quando você vai dormir, você tem que acordar muitas vezes à noite para fazer xixi. Isso se chama nictúria. Tem várias causas, mas se o coração não estiver bombeando direito à noite, o excesso de líquido precisa ser eliminado e vai eliminar durante a noite. Sexto sintoma, claudicação intermitente. Quando você caminha alguns metros, você sente dor na panturrilha, na batata da perna. Não é dor o tempo todo, é quando você faz esforço e que quando você para, melhora. Esse sintoma significa que o sangue não está chegando da forma que deveria ali. Quando você para, melhora. Quando você anda, volta a doer. E sétimo sintoma, dor no peito. Se você está tendo dor no peito, a primeira coisa que você tem que pensar é que seja um problema cardíaco. Não pode pensar que é muscular, que são gases ou algo mais simples. Pode ser? Pode, mas tem que excluir a coisa mais grave sempre. A dor cardíaca é uma dor ou desconforto no peito que dura mais do que alguns minutos, pode ir e vir, pode ser tipo pressão, peso, aperto ou queimação, pode se irradiar para o braço esquerdo, para o pescoço, para as costas, para a mandíbula, para o estômago, para os cotovelos. Pode ou não ter suor, palidez, náusea associada, tontura associada. Se você tiver esses sintomas, tem que procurar um médico quanto antes. E agora? Como se prevenir? Como evitar que você tenha problema cardíaco? Faça exercícios físicos, saia da cadeira, não fique parado. Atividade física é importantíssima para a sua circulação em geral, para o seu coração, para o seu bem-estar físico e mental. Também exercícios de baixo impacto, como caminhar, andar de bicicleta, nadar, podem melhorar o fluxo causado por obstruções crônicas nas veias e nas artérias. Se você fuma, pare de fumar. Fumar é uma das piores coisas que você pode fazer pela sua saúde. Causa impotência, inflama todas as suas artérias, forma placas de gorduras, aumentando sua chance de ter infarto e derrame e também de demência. Se você estiver com sobrepeso ou obeso, perca peso. O excesso de peso aumenta a sua pressão arterial, piora o açúcar do seu sangue, inflama, sobrecarrega os rins, coração, as articulações, o sistema venoso, aumenta o seu risco de trombose e aumenta a gordura no fígado. Alimente-se com coisas saudáveis, muitas frutas, verduras, fibras, grãos integrais, azeite de oliva e pouca carne vermelha e alimentos processados. Se você tem histórico familiar, especialmente pai, mãe ou irmãos que tem problema cardíaco, infarto, derrame, tem stent, fez cirurgia cardíaca, você deve estar mais atento que as outras pessoas. Se muitas pessoas da sua família sofrem com problemas cardíacos, você tem que fazer exames mais aprofundados. Cuide seu colesterol e triglicerídeos. Coma mais aveia, corte gorduras trans, gorduras saturadas, perca peso, coma mais fibras, faça exercícios físicos e mesmo fazendo tudo certo, se você não conseguiu reduzir, não fique chateado com o seu médico se prescreveu remédio. 80% do colesterol é fabricado pelo fígado. Mesmo fazendo tudo certo, às vezes não é o suficiente. Mantenha sua glicose sob controle. Se você for diabético ou pré-diabético, controlar bem seus níveis de glicose reduzem complicações. Sua HB glicada, que é a média das últimas 10 semanas, tem que estar abaixo de 7. E por último, controle a pressão arterial. Sua meta é manter sua pressão inferior a 12/8. Para alguns, a meta pode ser menos agressiva, como não ser maior que 14/9. E claro, se você acha que está com problema cardíaco, se viu vários sinais e sintomas, se você sente alguma coisa que eu acabei de falar, procure um médico, explique para ele e siga suas orientações. Gostou do vídeo? Lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar 2 recomendações aqui ao lado. Minha playlist sobre infarto, que tem muitos vídeos interessantes, e minha playlist sobre pressão alta. Meu nome é André Vander, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado.